Hoje é a segunda Páscoa. Neste momento, nossos irmãos e irmãs ao redor do mundo estão guardando essa segunda Páscoa segundo o calendário sagrado. Hoje, vamos tomar um tempo para que possamos lembrar do significado da segunda Páscoa, com o tema A Verdade da Árvore da Vida. Quando entendemos que um importante significado da Árvore da Vida está na verdade dessa festa, a Páscoa, podemos compreender porque Deus deu mais uma chance para guardar a Páscoa um mês depois, àqueles que não puderam guardar a primeira Páscoa segundo o calendário sagrado. Deus veio à Terra para salvar a humanidade. Com o nome de Jesus, Ele veio à Terra em carne há 2000 anos. E nos últimos dias, nos dias do Espírito Santo, Ele veio outra vez como o Espírito e a noiva. Então, porque Deus veio à Terra e quis nos dar a conhecer a verdade da Páscoa? Quando voltamos para a história do Jardim do Éden, podemos descobrir todos os motivos da verdade sobre a árvore do conhecimento, do bem e do mal e a árvore da vida. Quanto ao motivo dos seres humanos terem se tornado pecadores e expulsos do Éden, a Bíblia simplesmente diz: o pecado começou quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. De acordo com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, podemos ver que todas as coisas foram escritas em parábolas. O pecado de Adão e Eva mostra que nós mesmos desobedecemos à vontade de Deus no céu, por termos sido tentados por Satanás e fomos expulsos de lá. Através de Adão e Eva, Deus quis mostrar para nós o nosso estado espiritual. Então, por que a Páscoa é tão importante para os seres humanos? Hoje, a Páscoa é um dia comum para as pessoas do mundo. Elas não compreendem o quão importante esse dia é. Elas não sabem que aqueles que não guardam esse dia serão cortados do povo de Deus. Isso acontece quando elas não entendem a verdade sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida no Éden. Vamos ver no livro de Isaías, capítulo 34. Capítulo 34, versículo 16. Buscai no livro do Senhor e lede. Veja na Bíblia e leia cuidadosamente. Nenhuma destas criaturas falhará. Nenhuma nem outra faltará. Porque a boca do Senhor o ordenou e o seu Espírito mesmo as ajuntará. As palavras de Deus têm seus respectivos pares. Através dos pares, podemos descobrir a vontade de Deus. É por isso que Jesus disse que todas as coisas estão relacionadas através de parábolas. Vamos continuar com o Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 34. Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas. E sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito, por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Deve haver algo que Deus tenha escondido quando criou o mundo. Para a Bíblia dizer, Deus publicará as coisas ocultas usando parábolas. Qual dos 66 livros da Bíblia contém a obra da criação? É o livro do Gênesis. Entre os conteúdos no livro do Gênesis, vamos descobrir a verdade sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida que está relacionada com a Páscoa. Vamos ver o livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás.
Deus ordenou ao homem: você nunca deve comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que dela comer, certamente morrerá. Deus disse: você é livre para comer de qualquer árvore, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. No entanto, Satanás tentou a Eva para que se afastasse da vontade de Deus. Capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então, a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Satanás continuou tentando-a. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se, então, os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. No fim, Adão e Eva comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal que Deus proibiu. Eles quebraram a lei de Deus no jardim do Éden. O primeiro pecado foi passado para todos os seres humanos. O pecado começou com Adão e Eva. E como está escrito, o salário do pecado é a morte. Todas as pessoas não podiam evitar de enfrentar a morte. Então, há alguma maneira das pessoas que foram destinadas a morrer comerem da árvore da vida? Vamos ver no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. Quem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, morrerá. E a árvore da vida? Essas duas árvores têm características diferentes. Uma é para matar, e a outra é para dar a vida eterna. Nós podemos pensar: por que Adão e Eva não comeram da árvore da vida, depois de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? Deus não permitiu que pecadores se aproximassem da árvore da vida. Em outras palavras, antes de Adão e Eva pecarem, eles podiam ir até a árvore da vida livremente. Mas depois de pecarem, o caminho para a árvore da vida foi bloqueado. Vamos ver o versículo 22. Então, disse o Senhor Deus: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E, expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refulgir de uma espada que se revolvia para o quê? Para guardar o caminho da árvore da vida. A partir de então, Adão e Eva perderam o caminho para a árvore da vida e lamentaram a sua situação, como está escrito no capítulo 7, na Epístola aos Romanos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Como o primeiro pecado da humanidade tem como origem o Éden, também está no Éden como podemos resolver a questão do pecado. Costumamos dizer que se olharmos para onde há um problema, ali também haverá uma solução. Se um acidente acontece, os investigadores visitam o lugar onde ele aconteceu
para encontrar uma pista a fim de solucionar o caso. Ocorre o mesmo com o primeiro pecado da humanidade. A solução está no Jardim do Éden, onde o pecado aconteceu. Para toda a humanidade, que estava destinada a morrer, Deus reservou uma árvore para que eles tenham a vida eterna. Que árvore é essa? É a árvore da vida. Está escrito no livro do Gênesis: se comer dela, terá a vida eterna. O que Deus quer revelar ao usar a parábola da árvore da vida? Se soubermos a realidade da árvore da vida, nós seremos libertados dos pecados e andaremos no glorioso caminho da vida eterna. O que Deus quer revelar através da árvore da vida? Vamos encontrar o par destas palavras. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes o quê? Não tendes vida em vós mesmos. No versículo 54 diz: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. No Jardim do Éden, eles podiam ter a vida eterna por comerem da árvore da vida. Mas Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. A vida eterna é concedida não apenas para Adão e Eva, que comeram o fruto proibido, mas também para todas as pessoas do mundo. O fato de que a vida eterna será dada para todas as pessoas significa que o paraíso perdido será restaurado. Jesus disse: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. No Jardim do Éden, eles poderiam ter a vida eterna quando comessem da árvore da vida. No Evangelho de João, Jesus disse: quem de mim se alimenta tem a vida eterna. Comparando esses dois versículos, podemos entender que Jesus apareceu como a realidade da árvore da vida. Somente se as pessoas se alimentarem de Jesus, a realidade da árvore da vida, poderão ser libertados da morte, ter o perdão de pecados e a vida eterna. Jesus disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas o assunto é como podemos nos alimentar de Jesus. É bom saber que Jesus é a realidade da árvore da vida no Éden. Mas o assunto é sobre como podemos nos alimentar dele. Vamos descobrir a maneira de comer a carne de Jesus e beber o seu sangue. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. Jesus não somente guardou a Páscoa, mas também instruiu os seus discípulos a preparar a Páscoa. Em outras palavras, a Páscoa era tão importante que Jesus mesmo instruiu os seus discípulos a preparar a Páscoa. Ele os fez preparar e ele mesmo aguardou como um exemplo para todas as pessoas do mundo. Vamos ver o versículo 26.
E vejamos a cena em que Jesus comeu a Páscoa. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Ele concedeu o pão da Páscoa como o seu corpo, ou seja, sua carne. No versículo 27 diz: a seguir, tomou um cálice. O que contém no cálice? O vinho da Páscoa. E, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Jesus se referiu ao pão e ao vinho da Páscoa como sua carne e seu sangue. E ele disse que reconheceria aqueles que comessem e bebessem do pão e do vinho, como pessoas que comeram e beberam da sua carne e do seu sangue. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, a aliança foi prometida como a nova aliança. Então, isso não significa que quem guarda a Páscoa será aquele que come e bebe da carne e do sangue de Cristo. E aqueles que recebem a vida eterna é o mesmo que comer da árvore da vida. Para todas as pessoas que estão destinadas a morrer por comer do fruto proibido, a coisa mais urgente é comer da árvore da vida. Jesus fez uma firme aliança de que o pão e o vinho da Páscoa é a sua carne e o seu sangue, que é a realidade da árvore da vida. Algumas pessoas não entendem a conotação da palavra aliança. Vocês provavelmente têm algumas notas em suas carteiras. Do que elas são feitas? Elas são feitas de papel. No mundo, há muitos tipos de papéis que são maiores do que as notas, certo? Por exemplo, há folhas do tamanho A4. Se você comparar o valor de uma folha A4 com um pequeno papel escrito R$50 nele, qual tem mais valor? Em questão de tamanho, a folha A4 parece maior. Até parece mais limpa e melhor. Contudo, todas as pessoas gostam muito mais do papel com os R$50 escrito nele. Por quê? É tudo o mesmo material, papel. Qual é a diferença? Há uma diferença de valores. O que dá o seu valor? É dado através de uma aliança, uma promessa. Em uma nota de R$50 há uma promessa, mas em uma folha A4 não há nenhuma. É o mesmo com o pão e o vinho. Quando vocês vão para o mercado, há todo tipo de pães. Há uma diversidade de deliciosos pães. Mas aqueles pães não são nada além de comida. Já o pão e o vinho que comeremos e beberemos hoje na Páscoa contém a aliança e a promessa de Deus. Quando comemos e bebemos, contém a promessa que Deus nos deu a vida eterna. Isso é a minha carne e isso é o meu sangue. Algumas pessoas pensam que a Páscoa é o dia em que elas simplesmente comem o pão e bebem o vinho, mas devemos conhecer o significado. A data da Páscoa também é importante. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, por um momento. Capítulo 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Foi registrada nos 4 evangelhos a cena onde Jesus guardou a Páscoa, certo? Não somos os únicos que leem a Bíblia. Todas as outras igrejas leem a mesma Bíblia. Prepare a Páscoa. Celebrarei a Páscoa. Todas essas expressões são encontradas em cada Bíblia. A mesma frase, celebrarei a Páscoa, está registrada em qualquer Bíblia. Na Bíblia em inglês, na Bíblia original em grego e assim por diante. Vamos ver o versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo:
Pedro e João não são os melhores discípulos de Jesus? Sim, eles são. Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram, onde queres que a preparemos? Então, lhes explicou Jesus. Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar e dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te, onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobilado. Ali fazei os preparativos. E, indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, aqui se refere a qual horário? Ao horário de guardar a Páscoa. Pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado, o quê? Desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Até mesmo nos 4 evangelhos, Jesus dificilmente usou a expressão tenho desejado ansiosamente. É uma rara expressão de Jesus. Mas ao celebrar a Páscoa, Jesus disse: tenho desejado ansiosamente. A razão é que para todas as pessoas que são destinadas a morrer por comer do fruto proibido, a única verdade que pode libertá-las de seus pecados é a Páscoa. O dia em que Deus abre o caminho para a árvore da vida é o dia da Páscoa. E por isso, o que Jesus disse nesse dia? Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa. Vamos entender mais uma vez porque Jesus ansiosamente desejou guardá-la. Vamos para o versículo 19. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. O que Jesus disse que era o pão da Páscoa? No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, Jesus disse: isto é o meu corpo, esta é a minha carne. Fazei isto em memória de mim. Irmãos e irmãs, o que Jesus nos ordenou sobre isso? Jesus nos ordenou fazer ou ignorar? Ordenou fazer. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: ele tomou o cálice cheio com o vinho da Páscoa, dizendo: este é o cálice do quê? Da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de quem? Em favor de vós. Para todas as pessoas que estão sujeitas ao pecado de comer o fruto proibido, Jesus proclamou a Páscoa e disse que ele os ensinaria sobre ela. Ele não mostrou o exemplo de tudo isso para as pessoas? Esse não é um evento único. Ela não deve ser celebrada somente no tempo da primeira vinda de Jesus. Mas até quando nós devemos celebrar a Páscoa? Até que ele venha. Ele nos disse para guardar em qualquer época. Contudo, em 325 depois de Cristo, a Páscoa desapareceu por causa do imperador romano Constantino. Por cerca de 300 anos, o povo aguardou bem. Os apóstolos aguardaram, os membros da igreja primitiva aguardaram, suas gerações seguintes aguardaram, e as seguintes gerações aguardaram constantemente. O ensinamento de Cristo foi continuamente passado para as gerações seguintes. Mas então, em 325 depois de Cristo, depois de guardarem a Páscoa por cerca de 300 anos, ela desapareceu. No livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, está escrito que aquele que é contra Deus, sorrateiramente mudaria os tempos e as leis de Deus. Isso foi registrado na história da Igreja Católica e na das igrejas cristãs também. O santo mandamento de Deus, que é o Senhor e Salvador de nossa alma, foi abolido por uma mera lei religiosa. Desde então, quem guardasse a Páscoa era rotulado como uma pessoa que violava a lei religiosa e era perseguido e colocado em desvantagem. Como esse período se tornou longo, aqueles que estavam dispostos a guardar a verdade se tornaram fracos e desencorajados. Assim, a verdade desapareceu no fim, e esse período é chamado de Idade das Trevas. Então, quem restaurará a verdade perdida, a Páscoa da Nova Aliança?
de acordo com a profecia da Bíblia? No capítulo 25 do livro de Isaías mostra que a menos que Deus venha a essa terra em carne e restaure a Páscoa, a verdade da vida, ninguém pode ser liberto do pecado de comer o fruto proibido. Vamos ver o livro de Isaías, capítulo 25, versículo 6. O Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos. Isaías poderia ter simplesmente dito que Deus prepararia um banquete, mas ele adicionou algumas palavras a mais. Ele disse uma festa com vinhos velhos. Dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, uma festa com vinhos velhos, pratos gordurosos com tutanos e vinhos velhos bem clarificados. Destruirá neste monte a coberta que envolve todos os povos e o véu que está posto sobre todas as nações. Tragará o quê? Tragará a morte para sempre. Deus preparou um banquete com vinhos velhos. E o maior propósito desse banquete é destruir a morte para sempre. Nos 66 livros da Bíblia, qual vinho tem a promessa de Deus de tragar a morte para sempre? Somente o vinho da Páscoa tem a promessa de Deus para destruir a morte para sempre. O que a expressão vinho velho significa? A verdade da Páscoa desapareceu dessa terra no ano 325 d.C. E o pai Ansanron veio outra vez para restaurar a Páscoa da nova aliança, para abrir o caminho à vida de novo. A verdade ficou perdida por cerca de 1.600 anos. Ninguém trouxe a verdade da Páscoa, da nova aliança durante esse longo período. Por isso a Bíblia descreve o vinho da Páscoa como vinho velho, certo? Vamos ver o versículo 8 de novo. O vinho velho é o vinho que tem o poder de destruir a morte para sempre. Tragará a morte para sempre. E assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo. Porque o Senhor falou. Naquele dia se dirá. Naquele dia, na Bíblia, se refere o último dia. Eis que este é aquele que destrói a morte para sempre, com o vinho velho. Quem ele é? É o nosso Deus. Em quem, o quê? Esperávamos. E ele nos salvará. Hoje, muitas pessoas estão esperando pelo Salvador. O Salvador deve ser aquele que nos traz a árvore da vida do Éden. Qual verdade é a realidade da árvore da vida? Deus fez uma aliança conosco, através da verdade da Páscoa da nova aliança. Então, o que a Bíblia diz sobre aqueles que não guardam a Páscoa? Está escrito que eles serão cortados do povo de Deus. E ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos na sua salvação. Exultaremos e nos alegraremos. Deus claramente nos ensinou que a árvore da vida, no livro do Gênesis, é uma parábola, e que a sua realidade é a Páscoa da nova aliança. Se realmente acreditamos em Deus e queremos andar no caminho da verdade como o povo de Deus, devemos guardar a Páscoa da nova aliança. A Páscoa é tão importante que Deus nos deu mais uma chance de celebrá-la diferentemente de outra festa. Já que a Páscoa tem esse significado importante e promessa, Deus nos permitiu celebrá-la mais uma vez, no 14º dia do segundo mês, porque não sabemos o que acontecerá conosco e alguns de nós podem não ter conseguido celebrá-la no 14º dia do primeiro mês do calendário sagrado, a data original da Páscoa. Se não celebrarmos a segunda Páscoa, então não teremos mais chance de receber a graça de Deus. Deus, a quem esperávamos, proclamou a Páscoa da nova aliança, a realidade da árvore da vida para toda a humanidade, para nos redimir da morte e nos dar a liberdade. Nós celebramos a Páscoa hoje. Vocês entendem agora por que Jesus disse:
Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa? Nós também desejamos ansiosamente celebrá-la. E celebramos a segunda Páscoa hoje, certo? Eu espero que vocês entendam corretamente o significado da Páscoa, sem pensar que vocês devem apenas comer um pedaço de pão e beber um pouco de vinho na ceia da Páscoa de hoje, mas que vocês participem do pão e do vinho, que tem a promessa que Deus fez para nós, para que vocês possam ser libertos do pecado de comer o fruto proibido e recebam a eterna salvação no céu, através dessa abençoada festa, a segunda Páscoa. Agora, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.